minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um Fora de Sala, a sua dose semanal de boas conversas sobre cultura, teologia e sociedade. Falamos diretamente da Viçosa Atibaia, para todo o Brasil e para o mundo. Viçosa. Ó, beleza, né? Lindo. Viçosa é bonito, né? É, parece coisas meio mineiras, assim. É verdade. Tem um doce de leite que chama doce de Viçosa, leite, de chama lata. Viçosa, Viçosa, Exatamente. E eu queria lembrar você que é o melhor doce de leite. A gente tá cheio de patrocínios, né? Exatamente, Foi doce de leite prefeito- Viçosa. São todos patrocínios pois é. proféticos, né? Exatamente. A gente espera que alguém ouça e mande um valor depois. Você que está nos ouvindo, marque agora a Viçosa, tá? Nesse post para que eles possam A nos gente ouvir, teve 2 patrocínios nos até hoje ajudar. que deram uma coisa e nunca mais fizeram nada. O lanche e a padaria. Vamos começar a inventar nossas marcas? A gente inventa as marcas. Lembra Tipo Tabajara. do Rock Go era assim. Rock Go era assim. E acabou, né? Não tem mais, deu super certo. Porque eles precisavam de patrocínio que eles não tiveram, né? Muito bem, muito bem. À minha esquerda tem o meu amigo Lucas Sabatier, É sempre uma alegria. Joel Neto, Oi, Edu. Pedro Vercelino Fala, galera. e Felipe Santos. Meus amigos, nós estamos continuando aqui um papo que nós estávamos fazendo há 5 minutos atrás. E para você, ó, a questão da relatividade do tempo, não? Eu queria, Tempo é desculpa, eu queria relativo. fazer um comentário porque eu fiquei incomodado agora. Ah. O Felipe tá com a Bíblia aberta ali, ele sempre parece o mais espiritual de nós, né? Que ele tá com a Bíblia aberta. Mas ele tava vendo notícias do Flamengo. Aí fui eu que abri. Eu queria deixar isso registrado. Destruindo os Que ídolos. ele tava vendo notícias do Flamengo. É que ele tá preocupado se o Felipe Luiz vai sair Na do... verdade, Pois eu tava vendo notícia aleatória, assim, hábito. O que você estava lendo, Felipe? Quais notícias? Comenta aí. Eu tava lendo sobre o GE, eu descobri que o Cruzeiro perdeu Aham. De quanto? 1-0 pra algum time. É. Tá. Não, é engraçado que quem vai ouvir a notícia que o Cruzeiro perdeu, tipo, foi há 2 semanas, né? Depois vai falar, nossa, o Cruzeiro ganhou ontem, Porque né? o tempo é... Mas eu não culpo o Felipe. A gente tava aqui Exatamente. discutindo quantos anos a Sandy tem, né? E a gente descobriu Não, que, a isso é o mais Sandy, engraçado. que a Sandy tem 42 anos As hoje. pessoas devem falar, nossa, só papos intelectuais, né? Há 5 minutos a gente estava discutindo quantos anos a Sandy... a gente A Sandy tava no Sandy 5 Júnior minutos. tem, né? A gente tava 5 minutos lidando com a indignação do Pedro de que a lenda dessa paixão não é famosa. Ele acha que, Eu conhe- ele acha que adolescente da todo igreja mundo não tem tem Adolescente conhecimento. da igreja não fazia ideia que era... Não é que ele não conhecia a música. Ele nunca ouviu falar de Sandy Júnior. Tipo, sabe? E pra você que não A sabe desgraça quem de que acabar a televisão aberta, ele tá aí, ó. Pra você que não sabe quem que é o Sandy Júnior, ele é filho do Sandy, tá bom? Não, ele é filho do Chororó. Sandy Júnior. Essa é aquela que você tem que pedir pra cortar depois. Daniel, reseta o episódio. Assim é melhor começar de novo. Você acha, Du, você que é o nosso host, que existe alguma possibilidade depois dessa conversa que voltar pra ressurreição? Precisamos? Nós precisamos ressuscitar Sim, porque a gente o precisava nosso ressuscitar tema. o Sandy Júnior também, né? Você e a Mônica ressuscitaram roupa nova, por que a gente não pode ressuscitar nova? Pera, a roupa nova nunca morreu? Nunca morreu. Mas não teve um cara que... Enfim, Mas já substituíram, um cara bom. Arranjaram um novo, exatamente. Você Ele é não bom, ele é bom, ele é bom. Você não apresentou? Ontem eu já fui no show do E, Panamá. inclusive, ele tem uns 40 anos a menos que os caras da banda. Eu acho que ele vai durar por muito Incrível. tempo. Agora, falando E em você- roupa nova, você- eu queria apresentar algo isso. que não tem nada de novo nesse Não, episódio. velhíssimo. Que é o Renan Simas. Exato. O nosso Que hoje tem técnico. quase a mesma idade da Sandy, inclusive. Não, bem mais velho. É, bem mais velho, né? É. Coitado. Mas na semana passada, a gente estava falando sobre as evidências da ressurreição, é o tema desse programa duplo, né? Esses 2 episódios sobre o mesmo tema, que nós estamos discutindo sobre a ressurreição de Jesus. Por que que a ressurreição de Jesus ela é tão importante? Na semana passada nós falamos das evidências e por si só acabamos concluindo. Por mais que nós tenhamos, não é nelas que nós baseamos a nossa fé. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus tivesse realmente comprovando com todas essas outras teorias, Jesus fosse simplesmente só mais um grande mestre, um grande influente que morreu como qualquer outra pessoa, o que isso significa para nossa fé? O fim. É É tudo. o fim da nossa fé. Se ele não ressuscitou dentre os mortos, a gente não tem qualquer garantia do perdão dos nossos pecados, a gente não tem qualquer garantia de uma restauração ou reconciliação com Deus. Nós não temos qualquer garantia de esperança sobre o futuro. Nós não temos qualquer garantia de glória. E para o Paulo, então nós somos dignos de
os mais dignos de compaixão, de pena. De pena. Por quê? Porque você está devotando a vida inteira, toda a sua existência para uma fé que não tem qualquer valor. Existem várias implicações da ressurreição para a teologia como um todo, né? Mas dentro da narrativa dos evangelhos, as aparições de Jesus na ressurreição, elas são vistas em termos de afirmação ou confirmação e exaltação de Jesus. Ao longo de toda a narrativa, Jesus é descrito como o Messias Filho de Deus. E o Messias Filho de Deus precisa assumir a sua postura de rei. Ele é coroado na cruz, mas ele ascende a sua figura de rei na sua ressurreição. E aí, se Jesus não ressuscita, ele é invalidado como profeta, porque ele disse que ressuscitaria. Então, se ele é invalidado como profeta, os seus ensinos são invalidados também. E não sobra pra gente a ética de Jesus sem um Jesus que ressuscitou. Sobra pra gente um mentiroso. E um mentiroso não tem valores morais que são dignos de serem seguidos. Então a ressurreição de Jesus também é para nós a confirmação de tudo aquilo que Jesus disse e fez, de fato são verdadeiras. Porque a prova final é Deus dizendo: esse é meu filho amado, é ele em quem eu me comprazo e é ele quem eu ergo de volta de dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a garantia de que tudo que Jesus disse que faria, de fato aconteceu. E se Jesus, então, de fato ressuscitou, agora invertendo a mesma pergunta, né? Se Jesus, então, de fato ressuscitou, o que isso muda para mim hoje? O que isso muda para nós hoje? O que isso implica de maneira prática, na maneira como a gente enxerga todo o restante? Que por meio do perdão dos nossos pecados, do sacrifício dele, nós ressuscitamos com ele. Isso tem profundas implicações, né? Nós, como o Felipe falou no outro episódio, eu acho que citando Colossenses, nós nos tornamos, uma vez que ele é a primogenitura dos mortos, e com ele trouxe essa nova humanidade, nós estamos com ele representados nessa nova humanidade. Essa nova humanidade, como Pedro falou, vive essa nova ética no poder desse rei que reina poderosamente. Então a ressurreição é base para todas essas condições. Nós ressuscitamos com ele, no poder da ressurreição dele, na primogenitura dos mortos, que é o Cristo. Fomos feitos essa nova humanidade. E nessa nova humanidade nós precisamos de um chão onde é possível viver essa nova ética, a ética do reino, onde ele reina. E não somente isso, mas Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 sobre a ressurreição do nosso corpo, a promessa futura, que é algo que o Antigo Testamento proclama e que nós aguardamos ansiosamente. Aliás, Paulo fala em Romanos também, que a criação geme, né, aguardando a revelação dos filhos de Deus, talvez seja uma relação a isso. Restauração final, né? Isso, a ressurreição, no último dia, quando o Senhor Jesus retornar, nós, os que estiverem mortos em Cristo, serão ressuscitados. A semelhança do corpo glorificado dele, né? Imagina, você tá, sei lá, o seu corpo tá... Imagina o corpo de uma pessoa que está lá há quase 2000 anos. Imagina Paulo, e de repente o corpo dele é refeito, ele ressuscita, com um corpo como o de Cristo, para entrar na plenitude do reino, para passar a eternidade com aquele corpo onde não haverá mais choro, dor, ranger de dente. Imagina todas aquelas pessoas que nós perdemos ao longo do caminho, pessoas da família, amigos, pessoas queridas, que quando a trombeta toca, todos nós ressuscitamos juntos, nos levantamos juntos e vamos viver para sempre juntos. E nessa condição, a ressurreição dos mortos sendo a vitória sobre a morte sendo o salário desse pecado, é essa condição final sem a presença do pecado. Essa é a beleza, né? Tem esse lance da ressurreição, eu acho que, claro que eu não sou velho, né? Mas acho que quanto mais o tempo velha passa... tá a Sandy, depois que a gente descobriu que ela fez 42, eu falei, assustado hoje. É verdade. Mas é difícil, talvez para alguém da nossa audiência que é muito novo, é difícil pensar na morte e na ressurreição. Mas, cara, a realidade do ser humano é essa, é morrer. E a morte é o nosso maior inimigo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, né? Nosso maior inimigo não é Satanás, é a morte. Porque Satanás ele pode fazer um monte de coisa, mas a morte ela simplesmente destrói a nossa existência nesse mundo, né? E, de repente, você se vê numa situação em que não tem como escapar, que você vai ter que encarar o seu maior inimigo, mas você ter a garantia, a certeza de que o seu maior inimigo não tem a palavra final. E quem tem a palavra final é Cristo. E, de repente, um dia você acorda do nada. Talvez para alguém muito novo, para alguém que nunca tenha... nós estávamos conversando sobre
anteriormente sobre aquela série, né? Adolescente, não sei. E surgiu uma pergunta assim, mas será que aquele menino sabia o que era a morte? E aí vocês responderam, alguém respondeu, mas essas pessoas não sabem o que é a morte. Algum adolescente sabe, né? Algum adolescente sabe o que é a morte. Então, mas cara, assim, um dia esse adolescente, se Deus quiser, ele vai chegar à terceira idade, ele vai estar lá, vai ter uma vida longa e próspera os nossos ouvintes aqui, mas um dia todo mundo vai ter que se deparar com isso ele vai e ser refletir sobre isso. Pela iminência da morte. Exatamente, cara, e você saber que... Na verdade, com a proximidade dela sim. até, né? Ou com a realidade dela, eu diria, né? E você saber que aquilo ali não é a palavra final. É impressionante. O cristianismo é impressionante por causa disso. Gente, todas as religiões que existem no mundo... Se você estudar, você vai ver que elas possuem elementos interessantes, impressionantes e tudo mais, mas o cristianismo tem uma coisa assim que é de outro mundo mesmo. Sim, mas a beleza da questão da implicação da ressurreição, também isso que o Felipe falou, que a ressurreição nos lembra que a dor, o pecado, não tem a palavra final, né? Essa é a minha pergunta, Joel, como é que a gente falou da liberdade com relação à própria morte, né? De Jesus, inclusive Paulo, de uma certa forma, desafiando a morte, né? Fazer morte a sua vitória. Onde está o seu aguilhão? E a gente viu da resposta que nós temos em Cristo Jesus, na ressurreição de Cristo, a esperança da nossa própria vitória da morte. Mas para alguns, a morte ainda pode estar como algo distante, ou como algo, como nós falamos, algo impensável. Mas como é que a ressurreição de Jesus responde hoje aos meus dilemas, aos meus sofrimentos, às minhas angústias, às preocupações da minha vida agora? Eu acho que está ligado, é isso que a gente está falando, de que ela é poder para a vida, né? Nós encontramos na ressurreição de Jesus, uma vez que com ele somos ressuscitados, ela é poder para a nossa vida, né? Porque nós procuramos, por exemplo, o batismo, ele faz essa simbologia, né? Nós vamos aqui daqui a 2 semanas na comunidade batizar pessoas, e todas as pessoas que por aqui vão ser batizadas daqui a 2 semanas certamente procuraram em várias fontes desse mundo alegria para sua vida. E elas não encontraram essa alegria, que são fontes finitas, são fontes que terminam, que acabam, que têm seu desgaste. Mas quando elas encontraram Jesus como a fonte, aquele que ressuscitou, e que venceu todas as coisas que terminam, elas encontraram uma fonte de suficiência e alegria interminável. Então, acho que a ressurreição de Cristo, como aquilo do qual nós fazemos parte, ressuscitando com Ele, faz isso. Se torna uma fonte de satisfação inesgotável para nós. Eu acho que tem um outro elemento que tem tudo a ver com o que o João acabou de falar, que é o fato de que a ressurreição de Jesus o trazer para o presente uma nova forma de existência para a própria humanidade. Né? A existência de Jesus num corpo glorificado é um vislumbre do que vai ser a nova criação. Aleluia. É o incorruptível habitando no meio do corruptível. Ele é a inauguração da nova criação. Ele é a própria. Aquele ali é o último dia, é o primeiro dia dos últimos dias. Né? A ressurreição de Jesus faz exatamente isso. Né? A morte dá seu último suspiro. Isso, e ali ela está respirando pelos aparelhos até a segunda vinda. Até a segunda vinda. Mas o que Jesus inaugura na sua ressurreição? A existência de um corpo que não tem mais os efeitos do pecado nele. Né? Jesus nunca teve pecado, mas o seu corpo humano, ele vivia num mundo que experimenta dos efeitos do pecado. Mas agora, quando nós morremos e ressuscitamos com Cristo, o domínio do pecado, por causa da ressurreição de Jesus, deixa de ser um fato sobre nós também. Então, em Cristo, por causa da ressurreição de Cristo, ou seja, da morte vencida na cruz de Jesus, e o domínio do pecado derrotado na morte de Jesus e confirmado na sua ressurreição, eu existo hoje como um crente de uma maneira em que eu não sou mais escravo do pecado, porque Cristo ressuscitou trazendo vitória contra o meu pecado. Vitória que eu ainda não experimento plenamente, mas que eu já experimento em alguma medida hoje. Então, eu vivo hoje diferente de como eu vivia antes, não só porque eu tenho um novo modelo para seguir, mas porque Jesus fez algo em mim por causa da ressurreição, que antes da sua ressurreição ninguém tinha. Por isso que esse é o elemento da regeneração. Só existe regeneração pós-cruz. Por isso que Só existe regeneração pela habitação do Espírito.
Só existe habitação do Espírito e regeneração. E aí Jesus é ressuscitado pelo Espírito, né? Ele experimenta em alguma medida dessa regeneração. Só existe porque Jesus está vivo. E Jesus ressuscitou. Você só pode viver em mim se ele vive de fato. Essa mensagem é a mensagem que nós carregamos como pastores, pregamos, né? No aconselhamento bíblico, o Lucas sabe. Nós estamos o tempo todo dizendo para as pessoas que estão buscando sua satisfação em fontes termináveis, nós estamos falando para elas, existe uma fonte interminável de satisfação, inesgotável. E quando as pessoas nos perguntam onde ela está e como ela funciona, ela está no poder da ressurreição. E ela funciona porque Cristo ressuscitou. Ele vive em mim, porque ele vive eternamente. Como a gente vai daqui a alguns domingos vir na igreja comemorar a Páscoa, né? E a gente vai comemorar a vitória sobre a morte e a ressurreição. E no outro domingo, depois da Páscoa, a gente vai voltar pro culto, porque ele tá vivo. E esse talvez seja um dos grandes erros das nossas igrejas na celebração da Páscoa. A gente celebra a morte sem celebrar a ressurreição. Isso. A gente passa o vídeo da paixão de Cristo, do Mel Gibson, com Jesus sangrando, mas a gente não termina gritando aleluia, o túmulo tá vazio. O túmulo tá vazio. A gente normalmente... E aí... E eu acho na que ceia também. E na ceia também. Na É isso ceia aí. também. E eu acho que esse é um elemento importante, É isso porque os evangelhos, especialmente, por exemplo, o evangelho de Marcos, ele fala muito da ressurreição, mas não mostra um Jesus ressurreto no final. Mas quando os evangelhos falam da morte, eles presumem a ressurreição. Esses são fatos... Paulo nem sempre fala da ressurreição em todas as suas cartas. Embora ele fale muito da expiação possível por causa da morte de Cristo. Mas para Paulo também é indissociável morte e ressurreição, né? Existem aspectos que são particulares da morte e aspectos que são particulares da ressurreição. Mas morte e ressurreição é um binômio para Jesus que é indissociável. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É isso aí. Isso. E existe uma possibilidade de amanhã, porque ele morreu por aquilo que ele morreu. Jesus não bateu o carro e Deus consertou a história. Né? Jesus morreu intencionalmente dentro do plano de Deus por causa dos nossos pecados. E ele foi exaltado na ressurreição como aquele que era o único que podia ter feito o que fez. E de fato é muito impactante você pensar que Cristo morreu e ressuscitou pelo seu próprio poder e não morrerá mais. E pelo fato de que ele não morrerá mais, ele pode prometer que ele estará sempre conosco até o fim do mundo, né? Até o fim da história. Ou seja, Cristo não morre, por isso ele está sempre conosco. A cada dia ele está conosco. Ele sempre habitando conosco por meio do seu Espírito. Imagina, você tá diante de um Deus que se compadece do seu sofrimento, que se compadece das suas fraquezas, porque assim como nós, ele também habitou num corpo, e ele poder caminhar com você a cada dia, você saber que ele nunca vai sair do seu lado, porque ele simplesmente não pode morrer, ele não vai embora. A ressurreição, nesse caso, é a morte da morte, né? E vale a pena morte dizer morre. nesse ponto que o corpo do Jesus ressuscitado, ressurreto, existe. Né? Matéria glorificada. Ele está com a gente não de maneira pulverizada, né? Ele está com a gente por meio do Espírito que media essa presença. Mas Jesus ressuscitou. Uma união real, né? Jesus ressuscitou dos mortos em corpo. Corpo humano, glorificado, mas corpo humano. Matéria E pra glorificada é um sempre- negócio... E esse Pra corpo tá lá. sempre Tá junto existirá. a Deus. Pra Jesus no sempre, corpo. pra sempre existirá como Aleluia. o verbo encarnado. Uau. E sabe, eu tava lembrando aqui, enquanto a gente conversava, isso é tão importante, mas tão importante. Tem um historiador dos 3 primeiros séculos, o Larry Hurtado, a gente tem um livro dele, né? Eu tava lembrando desse livro agora recentemente, que ele vai dizer o seguinte: como em 3 séculos o cristianismo explode tão rapidamente de um grupo de 12 pessoas para alcançar o mundo todo? E ele vai dizer vários elementos que tem no cristianismo que são comparáveis às outras religiões e tudo mais. Mas no final do livro ele diz uma coisa que, cara, eu carrego isso no coração há muito tempo. Não é um livro sobre história, não é nem um livro teológico, né, tudo. Mas ele vai dizer o seguinte: a crença na ressurreição fez com que o cristianismo explodisse entre os mais pobres e marginalizados da sociedade. Porque naquele mundo, só ricos e dominadores ressuscitam. Só imperadores ressuscitam. Não filhos Só de carpinteiro. Não isso. Não eu, que sou escravo, ressuscito. Não tem ressurreição pra mim. Tem ressurreição pro imperador. Tem ressurreição pra aristocracia. Mas não tem uma chance de uma vida melhor do que essa agora. Então, o que faz com que um mercador na cidade de Roma coloque em risco seus negócios por não adorar o imperador e adorar um deus pagão de outro povo, o Jesus, o Messias, se ele vai perder tudo por causa disso?
Porque ele olha para aquela vida que é uma desgraça e diz: essa não é a última vida que eu vou viver. Existe uma outra vida para eu viver. E a crença na vida eterna, a crença na ressurreição possível para aqueles que não podem pagar por ela, A nova vida. é o elemento propagador e impulsionador das missões no primeiro, segundo e terceiro século. Ou seja, a ressurreição é a doutrina mais importante do cristianismo, porque ela é, inclusive, um dos poderes que a igreja cristã primitiva vai ter no início do seu estabelecimento para dizer para as pessoas: Jesus não é somente uma boa ideia. Jesus é a solução para transformar toda a desgraça da sua vida. Se não agora, no futuro. E essa dinâmica da ressurreição, ela inverte os valores, né, dessas pessoas. Quando Paulo fala que o que antes para ele era lucro, agora ele considerava como esterco, como Exato. perda por causa de Cristo. Eu posso abrir mão do meu negocinho no mercado. O que é a vida? Porque eu tenho algo maior pra Logo ganhar na na eternidade. sequência, a oração dele é: quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Os olhos na ressurreição me libertam para colocar tudo em risco aqui, porque o risco daqui está limitado pela ressurreição que já está Ressignifica a minha dor, né? E sabe qual que é o outro elemento poderoso disso? É que enquanto a aristocracia e o imperador conquista a ressurreição, o Deus de amor do cristianismo, que não está esperando ser apaziguado pelas obras, ele doa a ressurreição. E isso é totalmente distinto nas religiões daquela época. Você ganha o favor de Deus quando você faz algo para Deus. O Deus do cristianismo, ele oferece algo para você quando você não fez nada por ele. E isso faz total diferença na cabeça daquelas pessoas, que elas vão dizer o seguinte: esse Deus de amor é um Deus que me valoriza ao ponto e me ama ao ponto de vir até mim e derramar da sua graça, ao invés de eu conquistá-la e comprá-la pelo meu esforço, meu dinheiro, pelos meus sacrifícios que eu ofereço para ele. E isso é totalmente transformador para a mentalidade das pessoas no primeiro século. Eu acho que muito transformador para a nossa vida, né? Na nossa igreja, no domingo passado, eu pregava sobre isso, sobre a diferença e o quanto Jesus é incomparável. E no final, eu desafiei a igreja a fazer um exercício, a olhar para toda a vida e dizer assim: dinheiro, desculpa, Jesus é melhor. Trabalho, se antes me dava significado, mas Jesus é melhor. É o Salmo 19, vida, né? É exatamente. Mais doce do que o mel. Vida, tô né? vivendo a minha vida agora, mas há uma vida melhor me esperando. Né? Isso muda completamente, não só a nossa fé, mas muda a maneira de enxergar toda a realidade. E Lucas, no episódio anterior você fez um último destaque, um último um realce que muita gente que está nos ouvindo agora gostaria de voltar naquilo que você trouxe pra gente. Você pode relembrar mais uma vez? Claro, eu falei que uma das maiores e presentes evidências da ressurreição são vocês. Né? Me refiro a vocês, igreja. Né? Por quê? Porque a ética do cristão, a maneira com que o cristão vive, é evidência do Cristo que vive neles. Né? O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos É o mesmo que opera em é o nós. mesmo que opera em você e que frutifica em amor. Né? Amor sacrificial. Amor como o de Jesus, que se coloca na cruz para o serviço do outro, para o interesse do outro. E sacrifica os seus próprios desejos, os seus próprios, as suas próprias preferências para que o outro receba, para que o outro cresça, para que o outro seja edificado, seja... Isso é evidência de ressurreição, né? Isso é evidência de ressurreição. A humildade e não o orgulho. A humildade é a evidência de ressurreição. Que Cristo vive em nós. O Oliver O'Donovan fala que a nossa ética é uma ética da ressurreição. Nós vivemos como vivemos porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E não só porque a ressurreição nos motiva a isso, mas porque né? porque o poder da ressurreição é o mesmo poder, é o poder divino que nos faz frutificar em Cristo. Sem Cristo, nós não conseguimos fazer nada. Pense num Cristo morto e tudo que você tem é nada em termos de fruto. Com Cristo vivo em você, então todas as coisas divinas nos são ofertadas nele. A ressurreição de Cristo também é pra gente uma ressignificação de vida,
é vida em nós e no meio de nós, mas ela também é o cumprimento das promessas de Jesus, mas ela também é o cumprimento da promessa de Deus da vitória sobre Satanás, né? E como isso se relaciona, queridos? Como é que a morte, a ressurreição de Cristo aponta para nós sobre a vitória do descendente da mulher prometido lá em Gênesis 3,15? Deus havia prometido que a desobediência no Éden resultaria em morte. Satanás é o instrumento da morte para tornar possível a morte no mundo ao tentar e direcionar Eva para cair em tentação e também levar Adão junto consigo, né? E quando Satanás faz isso, ele traz para o mundo a existência da morte, que antes era só uma promessa. Adão e Eva compram essa ideia, eles experimentam disso por causa da desobediência que eles têm. E quando nós vemos nos evangelhos Jesus ressuscitando pessoas nos seus milagres e tudo mais, nós vemos Jesus fazendo o oposto do que a maldição do Éden diria que seria possível. Jesus faz o que quando ele ressuscita pessoas? Ele reverte a maldição da queda. Se a maldição da queda é a vida ter fim, Jesus vem e diz, agora eu vou dar para a vida um novo começo. Ele ressuscita pessoas, porque ele é Senhor sobre vida e morte. Ele está mostrando que as consequências do pecado não são eternas. As consequências do pecado têm fim. Jesus, então, ele ressuscita pessoas como uma evidência de que aquilo que um dia foi prometido não é para sempre. E quando Jesus ressuscita, ele ressuscita depois de ter sido abocanhado pela serpente no calcanhar, ele ressuscita como aquele vitorioso para esmagar a cabeça da serpente. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é a última palavra sobre a morte. Ele tem poder sobre a vida dos outros, mas ele tem poder sobre a própria vida. E quando Paulo interpreta a morte e a ressurreição de Jesus, ele vai dizer o seguinte, todos nós, se cremos, morremos com ele. Ou seja, a promessa da morte foi cumprida em todo mundo. Tudo que o Éden prometeu como consequência do pecado, nós já experimentamos em Jesus. Porque a morte, como consequência do pecado, foi morrida por Jesus na cruz. Jesus morreu a morte como consequência do pecado. Nós morremos a morte na morte de Cristo. Na morte de Cristo. E quando Jesus ressuscita, ele dá pra gente a possibilidade de experimentar das consequências. Eu brinco isso com os meninos, né? Aqui na igreja, que eu falo pra eles que Jesus puxou cadeia no nosso lugar. Jesus o quê? Puxou cadeia no nosso lugar. Puxou cadeia. E por que isso é importante? Porque eu não poderia ser preso? Porque o meu pecado, ele é de cumprimento perpétuo de pena. Mas Jesus foi condenado por Deus, ele cumpriu pena perpétua, mas mesmo assim ele foi liberto, e isso que a ressurreição significa. Ele pagou todo o preço e ele pode viver a vida em liberdade, ou seja, ele foi alguém absolvido. Ele foi alguém liberto depois de cumprir toda a pena. E por isso que a ressurreição é tão importante. Porque não bastava somente pagar a pena. Ele precisava desfrutar da vida como consequência de ter cumprido a pena. A vida que existe após pena. E quando a gente está unido com Cristo na ressurreição, eu não somente tenho a certeza de que a morte que eu deveria morrer, eu morri. Mas de que a vida que Jesus viveu, agora eu posso viver. Porque ele tornou ela possível para mim na ressurreição. A pena perpétua está relacionada àquela pena que acontece porque você não tem recurso para pagar. Ela vai até o final. Jesus termina a pena perpétua porque ele tem recurso para pagar. A ressurreição ele pode cumpri-la plenamente. Isso. E ele supre suficientemente aquilo que é exigido pela ira divina. Isso. E a ressurreição é o atestado Amém. de que o pai aceitou o sacrifício do filho. Isso. Que está pago. E o pagamento foi suficiente para dar essa dívida Não ser mais por perpétua. quitado. Por isso que nenhum de nós poderia morrer. Porque nenhum de Tinha nós recurso. poderia entregar pro pai o que era suficiente pela quantidade de pecados que temos. Isso mesmo. Só o filho, em obediência perfeita, podia entregar ao pai a obediência necessária e carregar o pecado de todo mundo. Nós não teríamos para pagar o nosso pecado, Quanto mais o do mundo. quanto mais o do mundo, Exatamente. da humanidade toda. Agora eu acho que também esse efeito que você falou, essa consequência, pensando em quem nos ouve, né, nos assiste, que possivelmente esteja passando por momentos difíceis com pessoas no hospital, parentes, perdendo pessoas, que vai mais à frente perder pessoas. É doloroso mesmo, né? Perder pessoas queridas, ver gente que a gente ama deixando esse mundo, essa vida. Mas aqueles que estão em Cristo e que passam e passarão por essa experiência,
naquela UTI que seu parente está, naquele quarto que ele faleceu, virá ou veio a falecer. Como o Pedro falou, ali a morte, ela se levanta contra aquela pessoa como a sua última tentativa de domínio, mas ela perde. Ela perde definitiva e eternamente. Ela dá o seu último suspiro e ela morre. A morte morre para que a vida se estabeleça eternamente. Então, para quem está nos ouvindo sobre isso, a sua dor, a sua perda, a sua separação do corpo, para aqueles que estão em Cristo, quem morreu foi a morte. E isso falar de ressurreição precisa nos dar uma nova perspectiva da morte, que acho que é exatamente o que você está dizendo, né? A morte fora do cristianismo, ela é o fim da linha. O fim da linha. A morte no cristianismo, ela é porta para algo melhor. Isso aí. Ela é entrada para o outro lado. É o fim da morte. Exatamente. Porque quem acorda do outro lado, acorda vivo para viver para sempre. Isso. A morte fora de Cristo é o fim da vida. A morte em Cristo é o fim da morte. Pra gente Excelente. entrar na vida eternamente. Tem um poeta anglicano do século XVII que dizia que a morte é um jardineiro, né? Porque ela semeia a gente para a vida, né? A gente Que lindo isso. a gente é posto na terra, mas isso é para que a gente viva de maneira mais perfeita e mais permanente para todo sempre. Mas se a gente está, e espero que você esteja nos ouvindo, você tenha percebido isso de uma maneira, de várias perspectivas, o quanto a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus é para nós uma nova vida, Esperança. uma nova esperança. Queridos, quais seriam, de maneira prática, uma maneira pela qual a gente não permitisse que essa ressurreição se resumisse a um domingo no ano? Ou a um tema no ano? Seja na nossa igreja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. Como é que a gente pode trazer para a nossa vida prática a centralidade da nova vida que nós temos em Cristo e do significado da ressurreição em Cristo para nós, de uma maneira que a gente não só viva, que a gente só pratique ela durante um dia no ano, mas que a gente viva nessa ressurreição, como diria o Eugene Peterson, né? Como é que a gente vive a ressurreição dia após dia? Acho que eu diria que é vivendo só tudo aquilo que o Lucas falou anteriormente. Se fosse uma frase marqueteira, né? Seja você a ressurreição, né? Viva você como receptáculo, propagador desse milagre de Cristo em você, que é a ressurreição. Porque a ressurreição venceu em você a morte definitiva e eternamente, e com isso trouxe em você essa possibilidade de viver a vida de Cristo. E ela carrega essa vida de Cristo na união conosco, todos os potenciais da vida de Cristo. Como o Lucas falou, né? A humildade, o amor, o serviço, os frutos do Espírito são evidências da ressurreição de Cristo em nós. Então, se a gente fosse fazer um slogan aqui do nosso podcast, da igreja, seja você a ressurreição de Cristo. Seja na sua casa, seja no seu casamento, seja com seus filhos. E quando nos faltar, quando todas as células do nosso corpo disserem para sermos ao contrário, continuarmos nos adorando, nos servindo, lembre que Jesus se deu por nós em morte e ressurreição. E o poder que o tirou da sepultura é o mesmo poder que atua em nós. Talvez continuando o pensamento do Joel, lembrar, né? Treinar a nossa mente todos os dias, sei lá, com fundo de tela de celular, de computador. Aquele esquema de Deuteronômio 6, de pendurar no portal, no umbral da porta, ou falar quando levantar ou quando deitar, que Cristo vive em mim, e se Ele vive em mim, Ele vive, Cristo vive em mim, e se Ele vive e vive em mim, então a vida que eu vou viver vai ser pela fé. Seja no trabalho, seja no casamento, seja na igreja, seja na comunidade, eu vou viver pela fé de que Ele vive. Né? Não é fé simplesmente no trabalho, né? Não, é fé de que Ele vive em mim para que eu interaja com todas as circunstâncias da minha vida. E viver pela fé no Filho de Deus é viver crendo que tudo aquilo que Ele afirma sobre mim é verdadeiro e mais importante do que os outros afirmam sobre mim mesmo. Viver pela fé no Filho de Deus é saber que nada do que eu faço é suficiente para
comparar com aquilo que ele já fez por mim. Então, quando eu vivo pela fé no Filho de Deus, não é que eu acordo todo dia mantendo a minha salvação porque eu não abdiquei dela. Mas quando eu acordo todo dia vivendo pelo Filho de Deus, eu vivo a partir de todos os recursos que ele conquistou pra mim e que são meus pela fé. Você morreu pra si mesmo, Isso. ganhou uma nova identidade, que não é contrária à do Pedro, mas agora é a do Pedro em Cristo, né? Isso. Do Pedro em Jesus. Toma Uma vez eu posse. li... Exatamente. Pois é. Se alguma vez fez sentido, fez essa sentido, é isso que eu expressão, pergunto. Toma faça posse, agora, Eu não? não posso, assim. Eu li 2 livros que me deram 2 hábitos espirituais que eu nem sempre pratico com frequência, mas de tempos em tempos eles voltam pra mim. Quando eu li a biografia do John Stott, o Chris Wright, no prefácio, ele disse que o Stott tinha um hábito devocional e todo dia de manhã que ele acordava, ele recitava os frutos do Espírito antes de pisar no chão. E ele dizia assim: Senhor Jesus, que pelo teu Espírito essas sejam as únicas coisas que eu entregue no mundo hoje. Ele dizia os frutos do Espírito e ele pisava no chão. E não é à toa que esse homem flutuou, ele não andou na terra, né? Cara, isso é tão importante, porque às vezes a gente vê o fruto do Espírito como mais uma lista de mandamentos pra gente seguir. Isso, né? exatamente. Não, é Deus. Entregar Deus em nós, aquilo é que Deus em Deus nós. faz em mim. Produz isso em aí. mim o fruto que só o isso. Senhor pode produzir. E ele disse que o Stott fazia isso, né? E por algum tempo eu tenho de manhã, quando eu acordo antes de ficar na Amém. cama, eu tenho recitado o fruto do Espírito assim: Jesus, que seja isso que eu entregue no mundo Amém. hoje. E depois um outro homem que me influencia muito, Scott McKnight, ele fala da importância de recitar o credo de Jesus, né? A necessidade de amar a Deus e amar o próximo acima de todas as coisas. E esse tem sido, de tempos em tempos, o meu hábito matutino, né? Eu piso de manhã para fazer meu café da manhã, eu peço para entregar o fruto do Espírito, eu peço para amar a Deus acima de todas as coisas e amar meu próximo como a mim mesmo. Talvez, quem sabe, eu estava pensando aqui, eu não posso adicionar um terceiro elemento, né? Uma terceira afirmação para mim mesmo. Assim, Senhor Jesus, que hoje, nesse dia novo que o Senhor me deu, eu vivo esse novo novamente, né? Um Era uma ideia da nossa igreja. Eu vou É o dar credo da copyright. Revive. O credo da Potencial. Revive. Porque o que é estar vivo, né? Em Jesus? É ter a possibilidade de ver o novo novamente. Amém. Então, assim, Senhor Jesus, que hoje, enquanto eu caminhe, eu expresse a vida nova que eu ganhei em Jesus. Sim. Ainda Que é nessa... expressa no fruto do Espírito, que é expressa no amor a Deus e no amor ao próximo. Mas quem sabe que hoje, quando eu sair de casa, todo mundo veja que eu sou um Aleluia. outro Pedro diferente do que eu já fui, né? Ainda nessa vibe de hábitos que o Lucas trouxe e o Pedro tá falando, o pastor Carlos Macor, meu amigo, e hoje eles conhecem também, ele tem naquela declaração da presença que ele fala de um hábito que ele tem, que ele diz que todas as manhãs que ele acorda, ele põe a mão no coração, né? Ele explica, não é que Jesus não está aqui, ele está, né? Mas ele diz: Senhor, seja bem-vindo aqui. Daí quando ele chega diante da primeira pressão, ou tensão, calor do dia, ele sabe que ele declarou que a presença de Jesus está nele e com ele. Então não há nada mais, como o Carlos costuma dizer, né? Ele precisa entregar o que combina com Jesus. O que combina com ele. Se o amor chama, ele tem que ir. E eu acredito que fazer as coisas para Deus, né, servir a Deus, dedicar o seu tempo, devotar o seu tempo ao Senhor, mesmo quando parecer uma perda de tempo, a ressurreição é importante, a lembrança da ressurreição é importante por saber que qualquer tempo que você está gastando na vida para o Senhor, seja servindo, seja passando tempo com a sua família, com seus amigos ou qualquer outra coisa, aquilo ali não é tempo desperdiçado, porque aquilo ali será recuperado e muito mais na ressurreição. Amém. Porque se eu gasto 20, 30, 40, 50 anos da minha vida abrindo mão de outras oportunidades para poder dedicar esse tempo a servir a Deus, na eternidade isso se multiplicará pela eternidade, né? Então, Pois e a é. ressurreição... Como multiplica a eternidade? a ressurreição é que vai... Boas obras ao quadrado da eternidade. Né? Elevado à exatamente, eternidade. elevado à eternidade. Que Ou legal. seja, Boas quando obras elevado à eternidade. qualquer tempo que eu gasto abençoando alguém, Uhum. não é perda de tempo. É engraçado que, ouvindo vocês dizerem, a gente vê que todos vocês, de alguma forma, expressaram que esse movimento da ressurreição, ele é um movimento que parte de mim para fora. Uhum. Ele se expande, ele sai. Que, de alguma forma, é o que o próprio Cristo fez, né? De si mesmo ele entregou a vida. O que me fez aqui ficar pensando que, de alguma forma, viver a ressurreição é repetir o que aquelas duas mulheres fizeram naquele domingo pela manhã.
é anunciar. Sim. Se a gente está falando de uma vida tão grande, se a gente está falando de uma vida tão nova, Tem que sair de uma gritando. vida tão eterna, ela não é algo que a gente tranca, é algo que a gente grita. E a gente grita a todos os pulmões, a gente Aleluia. grita com pulmões cheios, a gente grita pra quem tá do lado, a gente insiste pra quem tá do lado, a gente fala pros nossos filhos, a gente acorda de manhã relembrando a esposa, a gente relembra o motorista do ônibus, dizendo, cara, tem vida, você sabia, eu encontrei vida. O Sabe, movimento dessa ressurreição é um Sabe- movimento sabe que quem- expande. Né? Você lembrou das mulheres? Eu lembrei de uma coisa, né? Se Marcos termina lá no versículo 8 mesmo, Marcos termina com a certeza da ressurreição, mas sem Jesus ressurreto. Uhum. Porque o anjo diz para as mulheres, né? Ele está vivo, mas ele não está aqui. E aquela é a experiência de todos nós. Uhum. Né? A experiência daquelas mulheres, e aí eu acho que essa é uma estratégia retórica do próprio Marcos, né? Ele tá dando pro leitor o que todo mundo tem, diferente do que os discípulos tinham. Eles têm certeza da ressurreição sem ter visto Cristo ressurreto. Eu acho que é assim que nós vivemos. Quando a gente chega no fim de Marcos e olha, dá de cara com a certeza da ressurreição sem ver o Cristo ressurreto, Marcos está dizendo pra gente assim, agora vai e viva a luz de tudo isso. Amém. O Cristo tá vivo, É. mesmo que você ainda não o tenha visto. Essa coisa de anunciar uma experiência que eu tive domingo, só pra da minha parte terminar. A gente tá tendo um curso aqui na igreja para os batizandos, né? Para os que vão se batizar. A gente tá Os contando catecúmenos. catecúmenos. A gente tá contando a grande história do evangelho pra eles, né? Uhum. Eu tô com os adultos lá, fazendo eu isso. E o Pedro e a equipe dele tá fazendo com as novas gerações. E domingo, não sei se eu te falei, tem uma turma que tá vindo na sala e todos eles são não vieram de igreja, não são crentes de origem, são vieram de outras matizes religiosas que encontraram Jesus aqui e estão aprendendo sobre o evangelho. Domingo, 2 pessoas chegaram na porta da sala com gente estranha. Uhum. E perguntaram assim pra mim. E gente que não ficou no culto, cara. Que não podia ficar no culto. Tinha outro compromisso. Falaram assim, pastor, eu trouxe ele pra assistir o que você tá falando. Uhum. Ele pode ficar? E eu falei, claro. Né? Uhum. Já tava no meio já do processo. Uhum. E as pessoas sentaram. Elas não vieram convidadas para um culto. Elas vieram convidadas pra ouvir a história do evangelho. Aquilo tava de alguma maneira fazendo tão sentido Uhum. que um trouxe o amigo, outro trouxe a mãe. Uhum. Aí no final, não sei se eu falei pro Pedro, no final a mãe tava chorando, o filho vendo, e a amiga com a outra amiga abraçadas. Assim, aquilo tá fazendo tanto sentido pra eles que eles estão falando, eu vou trazer meu vizinho, eu vou trazer minha mãe, eu vou anunciar. Cara, eu acho que isso é um pouco do que a ressurreição faz na gente. A frase que eu mais gosto recentemente, talvez nos últimos anos aí sobre a ressurreição, é a do Tim Keller, né? Quando ele diz, Jesus ressuscitou dentre os mortos, então tudo vai ficar bem. Ai. Cara, quando a gente conta essa história Uhum. e você escuta, peraí, tudo vai ficar bem? Uhum. Tá tudo um caos. Porque se não tá tudo bem é porque ainda não acabou, né? Então vai ficar bem. Vai ficar bem. Esse caos não é pra sempre. É. Jesus ressuscitou, então Aleluia. tudo vai ficar bem. Daqui 2 domingos nós vamos estar gritando isso. É, isso aí. Queridos, esse episódio, eu acho que, como a gente já fez algumas outras vezes, eu acho que esse episódio a gente só tem um jeito de terminar, que é se prostrando diante desse Cristo Aleluia. vivo. Lucas, você pode terminar orando por nós? Claro. Deus, a gente te agradece porque na tua graça o Senhor enviou isso. Jesus para viver a vida que a gente não poderia viver, morrer a morte que nós não poderíamos morrer, pagando a pena que pra gente seria cara demais para pagar. Mas não só o Senhor o ressuscitou, aceitando o seu sacrifício e o fez isso no nosso lugar. Então a gente pode hoje confiantemente dizer, tá pago. A gente te agradece, te louva, te adora por essa graça e a gente louva Jesus, o nosso Deus homem, aquele que nos revela quem o Senhor é e que reina e reina eternamente, ó Deus. Pai, nos ajuda a vivermos vidas conscientes dessa ressurreição. Vidas que mostram Amém. o poder desse Cristo que vive em Aleluia. nós. Vidas que exalam o perfume da glória do Cristo ressurreto. Pai, que nós possamos proclamar com Amém. entusiasmo, com fidelidade Amém. essas verdades. Descansando, Deus, no fato de que no fim tudo vai ficar bem, porque Cristo ressuscitou.
Nós oramos no nome do Cristo que vive. Amém. 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 Privilégio andar com vocês, hein? Que alegria, hein, amigos? Privilégio. Que vida é essa que nós Amém. recebemos, não? E esse episódio tem que falar pro Dani, tem que terminar, cara. Não pode terminar com piada, nada. Terminar assim, tipo, com o Pedro tocando flauta atrás. É isso aí. Põe a imagem dele de fundo, assim. Vão te catar todos Ele vocês. fala pra não terminar o episódio com uma piada, contando uma piada. Exatamente. Esta é a ironia do Fora de Sala. Amigos, obrigado pela sua presença até De grande aqui. céu, E a gente se vê. lindo Um abraço. céu.